Logaritmo neperiano. Para quem se interessa por saber por que e como foram inventados os logaritmos, aqui vai um breve relato. Em 1614, o renascimento da ciência após a Idade Média foi evidenciado pelo interesse despertado pela astronomia, a cartografia e a navegação. Os cientistas, entre eles Napier e Stiefel, perceberam que se gastava um tempo enorme para calcular tabelas de funções trigonométricas que tinham sido inventadas muitos séculos atrás, tornando-se importante achar maneiras de substituir as trabalhosas operações de multiplicação e divisão por operações mais expressas, como a soma e a diminuição. Por exemplo, seno de A vezes seno de B é igual a cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Fornece uma maneira de substituir uma operação mais trabalhosa de multiplicação pelas operações de soma e subtração. A linha de raciocínio de Napier foi que, se fosse possível escrever qualquer número positivo como a potência de um número fixo, depois chamado de base, então a multiplicação e divisão desses números seria equivalente à soma e subtração de seus expoentes quando escritos em forma de potências. Na sequência 1q, q², q ao cubo, etc., depois conhecida como PG de razão q, observamos que a multiplicação de dois termos quaisquer corresponde à razão elevada à soma dos expoentes. Do mesmo modo, a divisão corresponde à diferença dos expoentes. Então, Qm vezes Qn é igual a Qm mais Qn, e Qm dividido por Qn é igual a Qm menos n. E os expoentes, menos 4, menos 3, menos 2, etc., formam uma progressão aritmética. Portanto, se pudermos escrever qualquer número positivo como potência de algum número fixo, então multiplicação e divisão de números serão equivalentes à soma e subtração dos expoentes. Essa tabela ilustra o processo. Se queremos saber quanto é 8 vezes 128, verificamos que os expoentes de 8 e 128 são respectivamente 3 e 7. Portanto, o resultado será 8 vezes 128 igual a 2 ao cubo vezes 2 à sétima igual a 2 à décima, 1024. Claro que uma tabela como essa seria pouco útil se servisse somente para trabalhar com números inteiros, porque queremos usar qualquer tipo de número inteiro ou fracionário. Uma alternativa seria trabalhar com expoentes fracionários, como 2 elevado a 3 quintos, definido como a elevado a m dividido por n, que é igual a raiz enésima de a elevado a m. Entretanto, essa operação não era conhecida nos tempos de Napier. A segunda alternativa seria usar como base números suficientemente pequenos, de modo que o crescimento de suas potências fosse relativamente lento. Mas qual deveria ser essa base? Na base 5, os números crescem muito rapidamente. Na base 1,05, os números crescem bem mais lentamente. Pareceu então que um número bastante próximo a 1 seria um compromisso razoável. O objetivo de Napier era facilitar o cálculo de senos e outras funções trigonométricas. No tempo de Napier, o seno de um ângulo não era visto como uma fração, mas como sendo o comprimento da metade da corda, que subentende o dobro do ângulo de um círculo de raio dado. Normalmente, para trabalhos científicos, o raio era dividido em 10 elevado à sétima partes iguais. Por isso, após anos se debatendo com esse problema, Napier escolheu a base 0,999999, ou 1 menos 10 a menos 7. A variação desse número é aproximadamente mostrada nessa tabela. Feita a escolha, Napier dedicou-se ao que deve ter sido um dos mais tediosos trabalhos de todos os tempos para um cientista, ou seja, calcular a tabela acima para todos os valores de 0,99999 até 0, gerada por n igual a 10 à sétima vezes 1 menos 10 à sétima elevado a L. Isso é, multiplicar o valor 10 à sétima por valores muito pequenos obtidos pela fração do expoente L. Ele gastou cerca de 20 anos para montar a tabela, tendo conseguido chegar a aproximadamente metade do número original. Cada termo é obtido do anterior subtraindo a décima parte desse último, e assim sucessivamente até atingir 4.998.609, aproximadamente a metade de 10 à sétima. Então, o processo de, por exemplo, determinar o produto de seno de A vezes seno de B
com seno de A igual a NI e seno de B igual a NJ, no lugar de efetuar a longa multiplicação, eu queria ir à tabela, achar qual era o expoente L correspondente a cada um desses números, somar os expoentes e achar o número NK correspondente à soma desses dois expoentes. O número L foi inicialmente chamado de número artificial e posteriormente o logaritmo neperiano de N. A definição difere da definição dada posteriormente por Euler, que se tornou a tradicional. Se n igual a b elevado a L, onde b é um número positivo diferente de 1, então L é o logaritmo de n na base b. Portanto, no sistema de Napier, n é igual a 10 a sétima vezes 1 menos 10 a menos 7 elevado a 0, corresponde a n igual a 10 elevado a sétima, ou seja, o logaritmo neperiano de 10 elevado a sétima é 0. Na notação moderna, porém, L igual a 0 corresponde a n igual a 1, pois log na base b de 1 é igual a 0. Mais importante, as regras de operação dos logaritmos, como por exemplo, que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos individuais, não funcionam na definição de Napier. E finalmente, como 1 menos 10 a menos 7 é menor que 1, os logaritmos neperianos decrescem com o crescimento dos números, enquanto que os logaritmos na base mais comum, a base 10, crescem junto com o crescimento dos números. Desde a época de Napier, muitos outros matemáticos tomaram para si a tarefa de construir tabelas de logaritmos. A régua de cálculo foi inventada em 1630 e acompanhou a história da matemática por 350 anos. Em 1970, a primeira calculadora eletrônica portátil apareceu no mercado. E em 1980, o último fabricante de réguas de cálculo interrompeu para sempre a fabricação. Já as tabelas de logaritmos sobrevivem até hoje em alguns livros de matemática. Mas se o logaritmo hoje perdeu sua função de ajuda em cálculos, a função logaritmo permanece central à maioria das disciplinas da matemática pura e aplicada.